acordo estranho e a angústia bate e não tem tamanho. Dá vontade de chorar, acalma, insista, se anima. São dias pra lutar. Em dias de guerra, não mostra ao inimigo a tua fraqueza. Mostre a ele que está contigo na peleja e acalma, insista, se anima. São dias pra lutar. A paz do Senhor Jesus, queridos e amados irmãos. Uma boa tarde a todos. Nós estamos iniciando aqui a nossa série de estudos da Palavra de Deus. E hoje, dia 7 de outubro, nós vamos falar sobre um tema, guerra espiritual. É um tema muito importante para nossas vidas e eu tenho certeza que trará para você muito conhecimento. Quem quer aprender como lutar as suas guerras, as suas lutas, fique conosco nesta programação. Eu tenho certeza que grande será o agir do Senhor em nossas vidas. Antes de iniciarmos, eu gostaria que você compartilhasse esse conteúdo. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e ative o sininho para que a plataforma do YouTube te avise todas as vezes que eu gravar um novo conteúdo. Vai se preparando aí, vai pegando a tua Bíblia, que nós vamos falar sobre batalha espiritual, como lidar com as nossas guerras espirituais. Vamos começar esta série de estudos falando o que é batalha espiritual. Como identificar uma batalha espiritual que de repente estamos vivendo, né? E como vencê-las? Eu vou responder estas perguntas aqui no decorrer deste estudo. Antes de iniciar este conteúdo, eu preciso te lembrar que é algo muito importante, que a nossa luta, ela não é contra a carne, mas é contra todas as forças espirituais do mal. Então, eu vou te fazer um pedido que vai ser de suma importância nesse processo. Perdoe aqueles que te magoam, aqueles que um dia te ofendeu, aqueles que um dia fez algo contra você, que você ficou chateado. Você precisa perdoar esta pessoa para que você então consiga entrar na batalha espiritual como um vencedor. Talvez aquela pessoa que brigou com você, ela estava sob uma influência maligna, né, sendo usada ali pelo inimigo, né, da alma dela, para te machucar, te ofender. Nós vamos observar na palavra de Deus em Efésios capítulo 6, versículo 11 ao 13, que vai falar exatamente sobre isso. Preste atenção. Que diz assim, vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra a carne, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isto, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir o dia mau e permanecer inabalável. Uma batalha, ela significa um combate, né, entre as forças oponentes, né? É uma luta, um duelo. E a batalha espiritual, ela é o termo que se refere para uma luta entre servos de Deus e o mal, o inimigo da alma dos servos de Deus. Certo é que ninguém pode derrotar a Deus, né? Então, os servos de Deus, né, eles lutam e quando Deus está na frente desta batalha, eles são vencedores, né? Porque o diabo, ele nunca vai vencer a Deus, né? Nunca.
Mas o diabo, ele é astuto, ele luta, né? Ele luta para tirar a nossa fé, para destruir o lar, a família. Ele é muito astuto. E ele constantemente está enfrentando ali o povo de Deus, né? Na prática, todos os cristãos, todos, eles vivem uma batalha espiritual. Isso, na verdade, começa a acontecer a partir do momento que o cristão levanta a mão, né? Que aquele homem, que aquela mulher levanta a mão para Jesus e aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Nesse momento você se torna inimigo, né? E um alvo ali do diabo. Porque antigamente, né, digamos assim, você estava no mundo, né? Nós estávamos no mundo e nós fazíamos, né, parte do mundo, né? E de forma consciente ou inconsciente, mas nós servíamos o diabo, fazíamos parte do exército de Satanás. E no momento em que a gente levanta a mão e aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós passamos para o lado de Cristo, nós saímos das trevas, né? A gente muda ali para a luz. E por causa disso, nós vamos ser inimigos, nós vamos ser alvos do diabo e dos seus anjos, dos seus adeptos, né? Que são esses seres espirituais que nos odeiam, né? Que odeia o povo de Deus. Essa batalha espiritual, ela retrata, não só hoje no tempo que estamos vivendo, mas se nós pegarmos a Bíblia, nós vamos ver que os servos do Senhor sempre viveu em batalha. Por exemplo, nós vamos ver um exemplo como o profeta Daniel, né? No livro do profeta Daniel, nós vamos ver claramente a respeito desta batalha. Daniel capítulo 10, versículo 12 e 13. Pega a tua Bíblia e medite comigo. Você vai entender o que estamos falando aqui. Que diz assim, ó. E ele prosseguiu. Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremo, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. Então nós vamos ver no livro do profeta Daniel falando claramente sobre uma batalha. E hoje não é diferente. Essa batalha no mundo espiritual continua. O apóstolo Paulo também ele vai falar sobre batalha espiritual. Na sua carta aos Coríntios, se nós pegarmos 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 ao 5, vai dizer assim: Pois, embora vivíamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Olha que poderosa essa palavra. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. É muito gloriosa essa palavra, meus irmãos. O apóstolo Paulo dizendo que a nossa luta e o nosso escudo, as nossas armas de luta, eles são diferentes dos padrões do mundo, dos homens desta terra, dos humanos, né? Os humanos têm um padrão de luta, mas quando nós estamos no espiritual, o nosso padrão é diferente, porque só o poder que existe no nome de Jesus, só o poder que existe na palavra de Deus é o suficiente para vencermos as batalhas. É muito glorioso isso, né? E eu quero te falar como que podemos vencer uma batalha espiritual, né? Como que podemos, então, obter êxito, obter resultados bons, satisfatórios em uma batalha espiritual. Precisamos pensar que é o seguinte: o diabo ele sempre vai usar, né? Tudo que ele puder contra nós, né? Ele vai usar pessoas, ele vai usar desejos, medos, emoções, muitas coisas ele vai usar, né? Ele vai montar várias armadilhas, vários processos ali para tentar nos derrubar. Isso é fato.
E nós sabemos disso, né? Todos nós devemos nos posicionar, né? De maneira correta. Existe a forma correta de se levantar e de se posicionar. Uma delas é vigiar e a outra é orar, por exemplo, né? Para estarmos preparados para enfrentar e vencer, né? Ali as ciladas, os adeptos que o diabo vai colocar ali na nossa vida, né? São muitos cuidados que nós precisamos ter, né? Ali na nossa caminhada, para que não venhamos cair nas tentações que o inimigo vai colocando ali na nossa trajetória, né? Então, vamos pensar da seguinte forma. O diabo ele vai tentar mexer com as nossas emoções. Então, nós precisamos entender que um fator decisivo sobre as nossas emoções é o fator da obediência e do amor a Deus, acima de todas as coisas, acima de tudo, justamente para que possamos vencer, né, a nossa batalha espiritual, aquilo que surgir ali no nosso caminho. Se nós conseguimos amar a Deus acima de todas as coisas, você não vai ser vencido. Nós não vamos ser vencidos pelo diabo, né, em batalhas espirituais, porque o nosso amor e o nosso desejo, ele é maior para as coisas de Deus. Então, se o inimigo usar as emoções, os desejos, enfim, para tentar nos destruir, como nós estamos alicerçados no amor e na fidelidade com Deus, o inimigo não vai encontrar esta brecha, né? Se nós pegarmos uma outra referência bíblica sobre isso, vai ser em Lucas, capítulo 14, versículo 26. Eu fui selecionando aqui alguns versículos, alguns capítulos que vai agregar muito aqui nesse conhecimento. Que diz assim, Lucas 14, versículo 26. Vai marcando aí que depois você vem pautando e estudando cada um desses assuntos e cada um desses pontos que estamos falando aqui, versículos por versículo. Que diz assim, Lucas 14, 26. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Então, por aí nós vamos ver que se o inimigo usar as nossas emoções contra nós, se nós tivermos o nosso amor em primeiro lugar voltado a Deus, o inimigo será fracassado nesta peleja. Então, precisamos ter o sentimento voltado a Deus em primeiro lugar. Nossa vida direcionada a Deus em primeiro lugar. E então, nós vamos vencer esta batalha. Uma outra situação é que nós precisamos entender que a oração, ela precisa fazer parte como uma ferramenta muito preciosa. Ela tem que ser hábito na nossa vida. Para que nós possamos enfrentar, né, uma batalha espiritual, enfrentar o inimigo, nós precisamos ter o hábito da oração. O diabo, ele é astuto, como eu já falei, e ele não avisa quando ele vem atacar. Ele não bate na porta falando, olha, vou aqui fazer algo contra a sua vida. Não, ele vem de mansinho e ele vai implantando coisas ali para destruição. Então, nós precisamos orar muito todos os dias, né? Até nós sermos vistos pelo céu e também conhecido no inferno como um homem e uma mulher de Deus. Entendeu? Então, nós precisamos alicerçar uma vida de oração profunda. E através das nossas orações, nós vamos nos tornar cheios do Espírito Santo. E é com o Espírito Santo que nós vamos combater o mal, a carnalidade, né, as concupiscências. Vai ser com o Espírito Santo, né? Sendo cheio do Espírito Santo. É que nós vamos conseguir ganhar coragem para enfrentar ali toda a espécie de mal, né? E tendo a certeza ali que nós vamos vencer ali no nome de Jesus. Um outro ponto que é importante é o jejum, né? Nós precisamos nos lembrar de jejuar. Pelo menos, no mínimo, uma vez por semana. No mínimo, meus irmãos. É disso para mais. Por quê?
Os demônios, eles estão sempre atentos à nossa vida, ao nosso cotidiano, à nossa rotina, e ele tenta com muita veracidade enfraquecer o povo de Deus no jejum. Por quê? Porque ele sabe que o jejum é uma ferramenta muito poderosa. Quando você está jejuando, você ativa o seu lado espiritual. Você deixa ali a sua parte, você renuncia a sua carne, você deixa ali de lado aquela parte da carne, da vontade da carne, e aí você se alicerça ali do espiritual. Então, se você estiver forte espiritualmente, o inimigo ele vai temer você. Mateus capítulo 17, versículo 21. Mateus 17, versículo 21 vai dizer, fala assim, olha, mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Jesus falando aos discípulos. Vocês precisam jejuar, precisam orar e jejuar para que expulsem certos tipos de demônio, para que consigam vencer certos tipos de demônios malignos, né? Então nós precisamos observar isso, que uma vida de jejum e de oração, ela é primordial na nossa caminhada para que venhamos vencer, para que venhamos conseguir, né, ali vencer as nossas batalhas espiritual. E uma outra coisa, meus irmãos, que eu gostaria de falar é sobre o medo, né? Existem pessoas que têm medo ali de se colocar de pé, de se posicionar diante das suas batalhas, das suas lutas. E eu quero deixar aqui para você uma meditação em Salmo 121. Preste atenção o quanto esse salmo vai te ensinar e vai te encorajar. Preste atenção o quanto o Senhor ele quer te encorajar para que você se levante diante das batalhas e das guerras espirituais, para que você seja um homem valente, uma mulher valente. Salmo 121, versículo 1 ao 8 vai dizer: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra, como o que protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não te ferirá, e nem a lua de noite. O Senhor protegerá de todo mal. Protegerá a sua vida, o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Que maravilhoso, né, meus irmãos? Então o Senhor está dizendo, não temas as tuas batalhas, as tuas guerras, se o inimigo tem se levantado contra ti. Se você estiver se preparando e quando você está preparado espiritualmente, você está seguindo então esses passos que nós acabamos de falar, oração, jejum, uma vida de renúncia. Aí então, você está pronto para se levantar e se colocar de pé na presença do Senhor. E o Senhor está dizendo, siga estes passos para que você avance nas suas guerras e nas suas pelejas. Tá bom? Que Jesus continue falando mais a respeito deste tema e deste assunto. Nós vamos começar a trazer alguns ensinamentos rápidos, né, inicialmente aqui no canal, mas eu estou preparando alguns ensinamentos mais profundos, lives com conteúdos bem profundos mesmo a respeito da palavra de Deus. Eu creio que o Senhor é o Senhor que está nos iluminando, nos dando essa clareza, né? Então nós vamos continuar, nós vamos ficar firmes neste propósito, tá bom? Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida e a sua família e que você possa alcançar, né, das mãos do Senhor e da misericórdia do Senhor, a benevolência, a graça, que o Senhor Jesus resplandeça sobre ti os milagres do céu, que o Senhor traga sobre a tua vida e sobre a tua família um renovo e um entendimento do Espírito Santo. Que Deus abençoe a tua vida. A paz do Senhor Jesus.